Bom, bem-vindo à Escola de Teologia Viva e a gente está falando sobre Cristologia. E hoje quero falar um pouquinho com você sobre a união hipostática. O que é isso, hein? Mais ou menos ali em 451, a gente vê ali o Concílio da Calcedônia, que se reúne então para lutar contra uma confusão que cercava ali a divindade, a humanidade de Jesus, isso que sempre teve, não é verdade? A gente vê isso até os dias de hoje, né? E aí, ali no Concílio da Calcedônia, eles publicaram o quê? O Credo Calcedônio, ou a Declaração de Fé da Calcedônia. E isso para esclarecer algumas dúvidas sobre muitas heresias que definiam erroneamente ali a humanidade e a divindade de Jesus. Para a gente resumir, o credo declara que Jesus Cristo é uma pessoa, isso aqui é muito importante na teologia, na cristologia. Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, uma humana e uma natureza divina, que é totalmente Deus e totalmente homem. Uma das coisas que a gente vê muitos erros a respeito da natureza de Cristo, que foi registrado ao longo da história. Muitos deles foram registrados, alguns deles, eu vou citar aqui alguns brevemente, né, que são, assim, a gente poderia dizer uns que são os principais, os primeiros, os ebionitas, que negavam a natureza de Jesus Cristo, a natureza divina de Cristo, dizendo que ele só recebeu o Espírito no batismo. Assim como os arianos, então os ebionitas, os arianos ali também a gente pode ver ali como os atuais testemunhos de Jeová, que afirmam dessa mesma forma que Jesus é o primeiro e mais elevado ser criado. E aí a gente já vê contra a declaração de Nicéia, o credo de Nicéia, né? Dizendo ali que Jesus não foi criado. A gente sabe disso porque ele é Deus e Deus não pode ser criado. A gente vê também uma outra heresia dos gnósticos, lá no docetismo, afirmando que Jesus apenas parecia humano, né? Negando que ele, dizendo ali que ele era Deus, mas apenas a forma dele que ele se apresentava parecia humano. Parecia que ele tinha uma natureza humana, mas o docetismo diz que ele não tinha essa natureza. Nestório também nega a união das duas naturezas, da natureza divina e da natureza humana, em uma só pessoa, dizendo que o divino era que controlava completamente a natureza humana, né? E o eutiquianismo, que negava qualquer distinção real nas naturezas de Cristo, ou seja, a natureza humana foi engolfada, engolida por aquilo que é divino, resultando então numa terceira natureza. Ou seja, ele não tinha duas naturezas, ele tinha a união das duas naturezas que resultava numa terceira natureza da pessoa de Jesus. E é claro, ali finalmente Apolinário, ali que nega uma faceta da humanidade de Jesus, dizendo que ele não tinha um espírito humano, né? Ou seja, o Logos divino, ele toma o lugar do espírito humano de Jesus, ou seja, ele tinha carne, ele tinha alma, mas ele não tinha espírito. Esse espírito seria a própria pessoa de Deus ali, né? Então, negando essa parte da natureza humana que a gente vê aonde? Na nossa série sobre antropologia, como o ser humano é criado. Então, Jesus era um humano, então ele tinha espírito, alma e corpo. Você lembra que Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, eu te entrego o meu espírito, a parte dessa natureza humana. E todos esses erros que eu falei são erros à luz de dados bíblicos, né, que foram claramente rejeitados em vários concílios da igreja. E eu quero que você me acompanhe aí na sua apostila, lendo um pouquinho dessa declaração de fé calcedônia, ou credo calcedônio. Leia aí comigo, diz assim, olha só. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, excetuando o pecado.
gerando segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Aí a gente fala da hipostásis. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas, outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Ou seja, teologicamente, gente, esse termo, a união hipostática, é um termo que é usado para a união das duas naturezas de Jesus. Ou seja, a gente afirma nessa união que Jesus é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. E que as duas naturezas de Cristo são inconfundíveis, ou seja, elas não se misturam. E elas são imutáveis. Ele não foi apenas 100% homem, como sempre será 100% homem para a eternidade. E isso não faz dele duas pessoas, isso faz dele uma só pessoa. E a gente precisa ver então, por que a gente fala sobre essa união hipostática e por que ela é importante na nossa vida, né? A gente vê em primeiro lugar que é muito significativa essa doutrina, afirmando que as duas naturezas de Cristo são inconfundíveis e imutáveis. Então, quando a gente estuda sobre a união hipostática dessas duas naturezas, uma só pessoa, um só ser, mas com duas naturezas, com as suas características, e a gente vai ver isso mais para frente, até mesmo quando a gente vir sobre a kenosis, como elas se distinguem, né? Em determinado momento, Jesus se sujeita às suas limitações, em determinado momento, ele age como Deus, sabendo que ele era Deus. Então é muito importante isso. Então isso é muito significativo para a gente ver que as duas naturezas de Cristo são inconfundíveis e imutáveis. A gente consegue ver isso claramente na Bíblia. Isso significa que jamais houve qualquer mistura, qualquer confusão entre essas duas naturezas, né? A gente consegue ver que os atributos de cada uma delas foram preservados. Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, né? Jesus aceitava a adoração na parte do homem, como a gente viu. Jesus é totalmente divino, totalmente humano. Em segundo lugar, ao mesmo tempo que a doutrina dessa união hipostática afirma a distinção entre as duas naturezas de Cristo, ela também afirma a união sem qualquer separação ou qualquer divisão. Ou seja, o fato dessas duas naturezas de Cristo serem inseparáveis implica que Jesus assumiu a humanidade para sempre. Isso aqui é demais, gente. Como a gente falou, ele não era apenas 100% homem. Ele ainda é 100% homem. Ele assumiu, isso que é interessante, ele assumiu a natureza humana. E ele é para sempre 100% Deus e 100% homem. Isso é maravilhoso, né? A gente vê isso, o escritor de Hebreus relatando isso, né? Hebreus capítulo 4, a gente vê Paulo falando isso, 1 Timóteo capítulo 2, né? Em terceiro lugar, a doutrina da união hipostática, ela identifica corretamente a informação bíblica de que a segunda pessoa da Trindade assumiu a natureza humana. Ele não apenas se tornou homem, ele assumiu a natureza humana. E não uma pessoa humana, ele não incorporou numa pessoa humana, ele assumiu uma natureza humana, ele tomou para si todas as qualidades, né, um corpo, para que ele pudesse se tornar um homem. Então Cristo não possui duas pessoas, Cristo não são duas pessoas, tá? Cristo não é uma pessoa divina e uma pessoa humana, ele é uma pessoa completamente Deus, completamente homem. E quando a gente entende isso, dessa questão de Jesus assumir essa natureza humana, a gente entende que não há uma dualidade ali, não tem uma guerra. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando a gente falar se Jesus poderia pecar ou não poderia pecar. Não tem essa guerra
dentro de Jesus. A natureza humana quer fazer um negócio, a natureza divina quer fazer um outro negócio, né? Enquanto uma parte disso quem faz é a natureza divina, a natureza humana faz outra coisa. Não, é a pessoa de Cristo que faz o que precisa ser feito. Às vezes ele se autolimita na sua humanidade, como a gente falou, e às vezes ele se revela divinamente, né? Jesus muitas vezes vivia com as limitações da humanidade, e outras vezes ele colocava o poder da sua divindade em operação. Então é uma só pessoa. Às vezes a gente tem uma limitação, né, diante dessa doutrina hipostática, né? É claro que a gente não vai conseguir compreender exaustivamente tudo o que envolve o mistério da encarnação. A gente vai falar sobre a encarnação. A encarnação é um mistério, gente. A encarnação é um milagre. Mas a doutrina da união hipostática, ela serve apenas como uma forma de expressar os pontos fundamentais dessa verdade bíblica, da verdade bíblica da encarnação. Por isso que a encarnação é tão maravilhosa, gente. A gente estudar, né, sobre o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus. Então a doutrina da união hipostática, ela serve para, de uma forma bíblica, expressar os principais fundamentos da encarnação, de Jesus nascendo como homem. Então o importante nessa nossa questão é a gente entender que essa doutrina, a doutrina da união hipostática, ela afirma que todas as qualidades humanas, bem como todas as qualidades divinas, estão e sempre estarão de forma verdadeira, completa, distinta, inseparável na única pessoa de Cristo. O que você pode pegar nesse resumão disso que a gente está falando? Se perguntarem para você, Jesus é homem, Jesus é Deus, ele é 100% homem, ele é 100% Deus, e as características humanas e as características divinas estão plenamente, verdadeiramente, completamente, distintamente, inseparavelmente presentes na pessoa de Jesus. Então, de forma prática, isso quer dizer que Cristo não é menos divino e mais humano, ou menos humano e mais divino. Ele é plenamente Deus e plenamente homem o tempo todo. E é por isso, gente, que o apóstolo Paulo, ele escreve que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha só que interessante, agora você entender, ele é a imagem. Ele é a imagem por quê? Porque ele se tornou homem. Ele tem todas as características, né, do Deus invisível na figura humana. E o apóstolo Paulo continua dizendo que nele habita corporalmente. Gente, presta atenção, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que nele habita toda a plenitude da divindade? Porque ele era Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, corporalmente. Então, aquele a quem Tomé pode ver suas mãos furadas, a marca do seu corpo traspassado, é o mesmo que também é digno de verdadeiramente ser reconhecido, como Tomé reconheceu, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, a doutrina da união hipostática, ela aponta para essa realidade. E eu quero ver aqui, só para a gente terminar nesse ponto, 1 João capítulo 4, não sei se você consegue abrir aí com a sua Bíblia, 1 João capítulo 4, no verso 1 até o verso 3 diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído muito afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus, todo Espírito, veja bem, que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha só a importância de nós entendermos a união hipostática. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Esse é o espírito, como nós já vimos lá no início, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. No verso 13 e no verso 15, pula lá comigo. Diz assim: nisso reconhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador
do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em nós. E por falar que Jesus é o Filho de Deus, João está falando que Jesus é Deus. Então aqui, no mesmo capítulo, Jesus está falando, Jesus veio como homem, Jesus veio em carne, e nós precisamos entender isso, nós precisamos confessar isso. E no verso 15 ele fala, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus, Deus permanece nele. Não é interessante isso, gente? Deus permanece nele. Eu vou ficando por aqui e eu quero trazer no próximo áudio uma conclusão final desse aspecto sobre a pessoa de Cristo, algo que eu estava meditando e é algo que eu acho muito relevante para a minha vida e para a sua vida nessa questão da cristologia. Então, não sai daí não, continua no próximo áudio que eu sei que você vai ser abençoado. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.